Olá, pessoal, seja bem-vindo aí à nossa continuação, né, dando continuidade aí ao o nosso nivelamento. A gente vai trabalhar nesse momento um assunto bem gostoso chamado porcentagem, né? Um assunto aí que a gente costuma ver com uma frequência grande no nosso dia a dia. Então, praticamente tudo que a gente vai desenvolver por aí acaba tendo um pouquinho de porcentagem no meio. Então, você vai fazer uma comprinha, fazer um parcelamento ali, você vai aplicar um dinheiro, né? Você vai pegar uma comissão. Então, a gente sempre trabalha com porcentagem. Então, o que é porcentagem? Como o próprio nome em si já fala, né? Quando trata de porcentagem, se refere a por 100. Alguns livros trazem porcentagem ou percentagem também, tá? Que na verdade é tudo a mesma coisa, tá bom? Então, assim, porcentagem, percentagem ou derivado disso, a ideia é a mesma. Fazer o quê? Dividir um todo aí por 100 e pegar partes proporcionais, tudo bem? Então, porcentagem nada mais é do que parte proporcional quando o todo é considerado aí em 100 pedaços iguais, tá bom? Então, vamos para a nossa parte aí de resoluções, a ideia, né, de operações envolvendo porcentagem, tudo bem? Então, acompanhe comigo aí as nossas continhas, tá? Vamos lá, então, qual que é a ideia de porcentagem? Primeira coisa, quando a gente fala de porcentagem, a gente usa um símbolo, esse símbolo é esse aqui, tá? Que é o quê? Duas bolinhas assim com esquinho, tá bom? Que é o símbolo que todo mundo conhece, né? Então, a ideia de porcentagem quer dizer o quê? Por 100, é daí que vem, ou por cento, né? Que é a mesma noção, tá bom? Então, significa o quê? Se você quer x%, quer dizer que você pegou esse x e dividiu por 100. Então, aí a ideia da porcentagem, ou porcento, né? Ou percentagem, que é tudo a mesma coisa, tá bom? Então, quando você quer trabalhar com porcentagem, é parte proporcional quando o todo é dividido em 100 pedaços. Para a gente ter uma ideia de como que funciona essa porcentagem, imagina aqui duas situações, tá? Primeira delas, 12% de 120, a segunda, 25% de 500. Existem várias formas de a gente trabalhar com porcentagem. Você tem por regra de 3, você pode trabalhar também com decimal, com a própria fração, aí vai ficar a critério de vocês. Eu vou passar o que, no meu entender, não é o mais curto, mas é o mais simples da gente trabalhar. Então é o seguinte, o todo a gente sempre vai considerar como 100%, então essa é a ideia dos porcentagem, tá? Então o todo é 100%. Neste caso, se eu quero 12 de 120, esse 120 é o todo. Então, se esse 120 é o todo, a gente vai considerar o 120 como sendo aí o nosso 100%, tá bom? Então, esse todo é o 100%. O que você quer? A gente vai chamar aí de alguma coisa, normalmente chamamos de X, né? Que é a maioria da parte, né, das coisas que mexe com matemática, quando você não conhece, a gente costuma chamar X, até porque é a letra mais simples de fazer, né? Então, a gente tem lá, 12% é um certo valor, que eu não sei, eu vou chamar de X. Tudo bem? Então, essa é a ideia, tá? 120 é o inteiro, 100%, os 12% que eu quero vai ser o nosso X. Aí, chegou nesse ponto, o que eu vou fazer? Simplesmente multiplico cruzado, eu tenho X vezes 100, 100 X, tudo bem? Seria 100X, que vai ser igual 120, se eu multiplicar por 12, vai dar 144, que é 12 vezes 12, né? Mais um zero na frente, tá bom? Então, seria 100x igual a 1440. Agora, se eu quero descobrir o valor desse x, o que a gente faz? Simplesmente você pega lá, x igual a 1440 dividido por 100. A hora que eu divido por 100 aqui, você pode até simplificar um zero aí, e fica 144 por 10, isso equivale a 14, né? 14,4, tá bom? Então, a gente pode escrever, esse é o nosso x, tá? Ou seja, 12% de 120 corresponde a 14,4. Aí, fazendo algo semelhante, a gente tem lá 25% de 500, né? Quando a gente trabalha com 25% de 500, eu posso fazer o mesmo processo, então esse 500 é o total, se é o total, a gente tem 100%, os 25% que eu estou tentando buscar, eu vou chamar de um x. Então, isso a gente vai chamar de x. Agora, chegou nesse ponto, o que eu vou fazer? Vou multiplicar cruzado, eu tenho x vezes 100, vai dar 100 x igual a 500 vezes 25, eu posso colocar assim, 5 vezes 25 vai dar 125, 2 zero lá do 500, eu acrescento esse zero. Aí aqui fica sendo uma divisão fácil, porque quando a gente faz divisão por 100, a gente simplesmente aí
trabalha com duas casas, ou se tem zero, você corta 2 zeros, né? Então, corta 2 zeros aqui. Então, o nosso x equivale a 125, tá bom? Então, é comum a gente trabalhar, quando fala em porcentagem, se referir a aumento e desconto. Então, quando você trabalha com aumento, você simplesmente aí vai somar com desconto, você vai subtrair, lógico, né? Então, por exemplo, se eu quero 12%, eu quero um aumento de 12% em cima de 120, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os 120, calcula os 12%, que é 14,4, e soma com 120. Então, se você tem lá uma compra de R$500, né, que você fez numa certa loja, e você acabou tendo 25% de desconto, o que você vai fazer? Né? Você calcula os 25%, que no caso dá 125, e depois faz o quê? Pega esses 500 e subtrai os 125. Então, essa é a ideia do aumento ou desconto. Só tem que ficar um pouquinho atento, porque porcentagem de vez em quando engana, tá? Às vezes você calcula assim, eu trabalho numa certa empresa, meu patrão vai dar 25% de... 25% lá de aumento para mim, ou de desconto, sei lá, em certa época, ou melhor, pensa assim, ó, suponhamos que ele vai te dar 30% de aumento, né? No outro mês, ele vai dar 25% de desconto. Dá a falsa impressão que você está ganhando mais, mas não é, tá, gente? Fica atento, porque porcentagem engana, tá? Então, 30%, se você ganha 30%, depois você perde 25%, você não está ganhando, tá? Então, fica atento com essa ideia. Como é que você verifica isso? Pega um valor aleatório lá, calcula 30%, né, soma, depois do resultado você calcula 25%. Você vai ver que vai dar um resultado menor do que você tinha no início, tá? Também, lógico, um exemplo 2 aqui, é comum a gente trabalhar com situações de problemas ou situações de dia a dia, quando a gente fala de porcentagem. Então, olha só esse exemplo 2. Em uma loja havia uma promoção que oferecia descontos de até 40%, tá bom? Então, você compraria um valor, uma expressão lá, suponho que você comprasse R$100, né? Na promoção seria ter desconto de 40%, aí você ia pagar apenas 60, tá bom? Uma pessoa nessa loja aí foi comprar uma camisa e antes da promoção essa camisa custava R$120. Esse era o preço da camisa fora da promoção. E nessa liquidação, ela estava com desconto máximo e levaria a camisa por qual valor, né? Então, se a pessoa tivesse comprado a camisa que custava 120, que era o preço original dela, ela tivesse oferecido um desconto máximo, tivesse recebido o desconto máximo, por quanto estaria saída essa camisa, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, o 120 é o total. Então, se é o total, a gente vai considerar o 100%, tá bom? Então, o total é 100%. O que você quer é os 40%. Neste caso, a gente vai chamar de X. Se eu tivesse, como eu sei que é o desconto de 40% e o total é 100%, se ao invés de 40% eu tivesse colocado já os 60%, que seria o valor, né, que eu estaria pagando, já dá para a gente fazer direto, tá? Mas eu vou fazer por 40, que eu acho que é interessante. Então, se você multiplicar cruzado, o que a gente vai ter aqui? Vai ficar assim, ó, 100 vezes o x é igual a 120 vezes 40, vai dar 12 vezes 4, vai dar 48, né? Um zero do 100, um zero do 100 não, do 120 e outro zero do 40. Agora, se eu passar dividindo, quem que é o x nosso? Seria 4.800 dividido por 100. Aí eu posso cancelar esses dois zeros, quem que é o nosso x? Nosso x equivale a 48. Então, esse é o x que a gente tem como desconto. Então, em resumo, tá? A camisa custava 120, ele teve R$48 de desconto. Então, quanto que ele vai pagar, né? Quanto que ele vai pagar por essa camisa, que eu vou chamar de P? Tudo bem? Que é o preço que ele vai pagar. Então, o que ele iria pagar seria os R$120, que é o preço antes da liquidação, antes da promoção, menos o 48. Aí, subtraindo, né? Eu vou ter lá 2, tudo bem? 11 vai dar 7, né? Então, ele pagaria por essa camisa aí o valor de R$72, tudo bem? Então, esse é o preço pago por essa camisa, certo? Então, tá. Gente, então essa foi a ideia inicial, né, do que seria porcentagem. É interessante aí que você pegue, leia o nosso material, né, refaça aí esses exemplos que eu passei para vocês e ainda mais alguns lá das nossas atividades, tudo bem? Gente, um grande abraço aí. Então, essa foi nossa aula sobre os casos aí envolvendo, né, porcentagem. Resolvam novamente essas questões que eu coloquei como exemplo, mas também as atividades que tem e leia o nosso material, tudo bem? Gente, um grande abraço aí e até a próxima aula.